Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 16. Vamos ler o verso 15. E estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e sonharão os velhos. E até sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. No verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Quantos podem dizer amém? Se assente. Já fomos tremendamente abençoados por Deus nesse lugar, através dos louvores. E eu gostaria de falar um pouquinho com a igreja sobre o Espírito Santo. Meus irmãos, Deus sempre tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Se existe um povo que pode se alegrar, esse povo é o povo de Deus, porque Deus é um Deus bom. E os irmãos acabaram de cantar a bondade de Deus. Não é isso o louvor que nós acabamos de louvar? Que Ele é fiel em todo tempo, né? Em todo tempo Ele é tão bom para mim, que eu cantarei a bondade de Deus. E esse Deus, Ele tinha um propósito de dar algo especial para o homem. Infelizmente, com a queda, o ser humano ficou agora num estado onde ele estava alienado de Deus, afastado de Deus, sem condições de ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus. Porém, Deus já deu mostras desde o Éden que Ele faria algo para trazer o homem de volta para si. Um animal morreu, os irmãos conhecem a história, o sangue foi derramado e a pele daquele animal serviu de vestidura, de vestes para o homem e a mulher, para cobrir a sua nudez e permitir que o homem pudesse continuar vivendo. Então esse Deus começou a revelar, a desvendar um plano chamado plano da redenção. Só que Deus, irmãos, Ele tem alguns processos na forma que Ele trabalha, porque Ele foi revelando de forma gradual. O homem não teria condições de absorver toda a revelação de Deus de uma só vez, porque o Deus que você cantou a bondade dele nesta noite é um Deus infinito. E como que eu e você, seres e criaturas finitas, iríamos conhecer esse Deus infinito? Então Deus vai revelar no Antigo Testamento o que Ele faria para trazer o homem de volta para si e dar essa dádiva especial para o homem. E Deus vai usar símbolos. Existem muitas figuras de linguagem na Bíblia, símbolos, tipos, sombras, metáforas, e Deus vai usar toda aquela figura do tabernáculo, dos sacrifícios, de tudo aquilo que vai sendo construído, a revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas aquilo não era a realidade do que Deus estava trazendo ao mundo, aquilo era a sombra.
Aquilo era a figura, a realidade ainda estava por vir. Assim como um professor de matemática, tá aí as irmãs que dão aula lá no ensino fundamental, elas ensinam para os alunos, olha quanto que é uma maçã mais uma maçã. Aí o aluno pensa que é duas maçãs, mas por trás daquelas maçãs há uma operação matemática que está dizendo que 1 mais 1 é 2. Então Deus vai usar aquelas sombras, Deus vai usar aquelas figuras, Deus vai usar aqueles sacrifícios, toda aquela estrutura litúrgica do Antigo Testamento para dizer para o homem: você está longe de mim, mas eu vou fazer algo para te trazer para perto de mim. Deus vai usar aquelas sombras e aquelas figuras e vai revelar para o homem: sabe isso aqui que eu estou dizendo para vocês? Hoje é algo provisório, é algo transitório, mas um dia chegará o dia da realidade em que tudo isso aqui vai ser real na vida de vocês. E o tempo vai passando, a revelação de Deus vai sendo construída, e Deus vai mostrar que essa dádiva especial que Ele deseja que o homem desfrute é o seu Espírito Santo. Eu disse para os irmãos quarta-feira lá na igrejinha que não existe uma bênção maior, não existe algo maior ou mais especial que os céus pode dar para a terra, que os céus pode dar para a igreja, que Deus pode dar para a igreja, do que a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é melhor do que um carro, o Espírito Santo é melhor do que uma casa, o Espírito Santo é melhor do que dinheiro, o Espírito Santo é melhor do que as coisas terrenas. Não existe nada comparável do que ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Shai de Kovacharabanaia. Aleluia, e o livro do Gênesis vai dizer que o Espírito Santo, quando o homem, no relacionamento de Deus com o homem, parece que o Espírito vem e contendia com o homem. E toda a história do Antigo Testamento a gente vai ver o Espírito Santo vindo e o Espírito Santo retornando. O Espírito Santo vinha e o Espírito Santo voltava. Ele usava os sacerdotes, os profetas, ele usava os reis. A unção era exclusiva para esse pessoal. Não era todas as pessoas, não era todo o povo de Deus que tinha o privilégio de ter o Espírito Santo, porque ainda eles estavam num período das sombras, e esse período das sombras, esse período das figuras, eu posso dizer que era um período dos sonhos. Eles sonhavam com o dia em que pudessem ter o Espírito Santo neles, com eles, operando neles. Quem sabe uma criança, como eu estava observando a adoração dessa criança, eu tirei até uma foto porque eu não aguentei. Quem sabe a criança via o profeta ser usado e ele falava para o pai: eu quero ser usado assim também, pai. Ele via a unção sobre o sumo sacerdote e dizia para o pai: pai, eu queria ter aquilo que o sumo sacerdote tem. Ele via a unção sobre o profeta, sobre o rei, e ele dizia: eu queria ter o Espírito como o rei tem, como o sacerdote tem, como o Espírito tem. Aí o pai dizia para o filho uma triste realidade, dizia: olha, você pode até querer, mas isso aí não é para nós, é só para o sacerdote, é só para o rei, é só para o profeta. E a pessoa, irmão Renato, se não fosse chamado por Deus para um ofício como este, teria que levar uma vida vendo os outros ter o Espírito e ele não. Mas esse não era o propósito de Deus para o povo. Então Deus vai levantar o profeta Joel, e ele vai usar o profeta Joel e vai dizer: olha, aleluia, hoje o Espírito é privilégio de algumas pessoas, mas vai chegar dias, está chegando dias, diz o Senhor, que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Não vai ficar ninguém de fora. O meu Espírito vai ser derramado sobre todo mundo.
Aleluia! Será que tem alguém sentindo a presença desse Espírito aqui? Será que tem alguém sentindo a presença do Espírito aqui? Aleluia! E quando a Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos Jesus vem, nasce Jesus, nasce a semente da mulher. Jesus vai vivendo a sua vida e com 30 anos de idade, o Espírito agora, ele vai operar na vida de Cristo. João Batista está batizando no deserto, um pregador diferente, uma mensagem diferente, um homem diferente que comia gafanhoto. Se você trouxesse um pregador para um congresso que chegasse com a veste de João Batista, que comesse a comida que João Batista comia, no mesmo dia a igreja talvez nem esperaria para ver a mensagem. Que homem estranho, que comida estranha que esse homem prega. Mas aquele homem, quando ele começa a sua mensagem, as multidões começam a ser atraídas pela mensagem de João Batista, e eles vão até João Batista e vão falar para ele: quem é você? Você é o Cristo? Quem é você? João Batista vai dizer: olha, eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz que clama no deserto: prepara, prepara, porque a profecia de Joel está próxima para cumprir. E João Batista está batizando no Rio Jordão, e vem um, e João Batista batiza ele, e vem o próximo, e João Batista batiza ele, e vem o próximo, e João Batista batiza mais um. Mas de repente, num belo dia, vem descendo alguém aleluia, vindo para João Batista, e João Batista fita os olhos nele, e vai lembrar: olha, deixa eu te dizer uma coisa, João Batista, quando você batizar, você vai batizar alguém, e sobre aquele que você vir descer o Espírito Santo. Esse aí é diferente, esse aí vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque João Batista estava dizendo para o povo: olha, eu estou batizando com água, mas após mim está chegando aí, ele já está no nosso meio, ele não vai batizar com água não, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus está vindo para João Batista encantado com a presença de Jesus, a beleza de Jesus encanta, a beleza de Jesus atrai, a beleza de Jesus faz a gente proferir palavras diferentes. Ele vai dizer: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E tem uma coisa: eu não sou digno de, abaixando-me, tirar a sandália dos seus pés. Eu estou batizando, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus é batizado, Marcos capítulo 3 diz que Jesus vai orar e o céu vai se abrir. Quando a igreja ora, o céu abre. Quando o crente ora, o céu abre. Quando o crente adora, o céu abre. Jesus ora, o céu abriu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu começou a gritar: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Estava o Filho de Deus no mundo, estava o Filho de Deus na terra. Só que quando Jesus vem, todos sabem muito bem que Jesus reúne em si as duas naturezas. Ele reúne na sua pessoa a natureza divina e a natureza humana. Ele é tanto Deus como também ele é homem. Mas o pastor Enivaldo pregou para nós aqui quinta-feira passada que esse Jesus, para vir aqui, ele teve que passar por um processo de esvaziamento. Ele não deixa a sua divindade, ele continuou sendo Deus, mas ele vai esvaziar da glória. Filipenses capítulo 2 vai nos dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não é isso? Mas esvaziou-se a si mesmo e encarnou e assumiu uma carne humana.
E reconhecido em figura humana, a Bíblia vai dizer que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E quando Jesus está no exercício do seu ministério, ele tem consciência que ele realizaria a obra no Calvário, que possibilitaria o perdão dos pecados, porque João já tinha dito que ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Jesus tinha consciência que essa obra removeria o pecado, que era uma barreira que impedia do Espírito Santo estar no meio do povo, com o povo e no povo e na igreja. Aí Jesus, sabendo disso, ele vai exercendo o seu ministério, e no finalzinho do seu ministério ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer para o povo: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos não, eu não vou deixar vocês sozinhos não. Decai, tchou, manai. Eu vou enviar o Consolador, vou rogar ao Pai. João capítulo 16, ou João capítulo 14, verso 16, ele está dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E tem uma coisa, lá no Antigo Testamento ele vinha e voltava, mas quando ele vier, ele vai permanecer convosco para sempre. Ele não vai voltar não, ele vai continuar com vocês. Aí Jesus vai nos seus últimos momentos, ele vai fazer uma oração e vai dizer para o Pai, que está registrado. João escreveu isso no seu evangelho, e ele vai dizer no capítulo 7, no verso 37, Jesus estava numa festa, chamada Festa dos Tabernáculos, que Deus havia mandado o povo fazer essa festa. O povo de Israel fazia isso há muitos anos, para historicamente relembrar do período que eles estiveram no deserto, que eles habitavam em tendas, né? E naquele período Deus cuidou do seu povo, Deus cuidou dos seus servos, Deus cuidou deles. E Jesus, ele está dizendo em João capítulo 7, verso 37, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou e ele exclamou bem alto: se alguém tem sede, vem e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aí no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando a palavra estabelece esta mensagem, aqui está dizendo que para o Espírito ser dado, é preciso Jesus ser glorificado. Porque mais adiante Jesus vai orar e ele vai dizer: olha, Pai, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Porque ele esvaziou da glória e veio ao mundo um homem perfeito, Deus perfeito, e glorificou o Pai na terra. Realizou a obra que tinha para realizar, e quando estava próximo de Jesus cumprir o que as Escrituras diziam a respeito dele, ele vai dizer: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, agora torna a dar-me, a glorificar-me, a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então nós vamos perceber que o texto vai nos dizer que para o Espírito ser dado, o Espírito ser ser enviado, ser derramado, era preciso que o Cristo fosse glorificado. E quando dá a sexta-feira da paixão, o dia da Páscoa, a Bíblia diz que Jesus
Ele vai ser crucificado no alto do madeiro, no alto do Calvário. Jesus está de braços abertos e Jesus está dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque está consumada, a obra está feita. Eu derramei o sangue como propiciação pelos pecados do povo, agora eu cumpri a missão. Jesus é crucificado, é morto, eles levam ele para a sepultura, e Jesus, o corpo de Jesus está lá no sepulcro, e eu fico imaginando comigo, e a morte olhava para o corpo dele e dizia: não tem como segurar ele aqui, porque o salário do pecado é a morte, e ele não tem pecado, e a morte está tentando segurar Jesus lá, e está olhando e está dizendo: mas ele não tem pecado, eu segurei todo mundo, porque todo mundo pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas esse aqui não tem pecado, como que eu vou segurar? E a morte está tentando segurar Jesus, e a Bíblia diz que no domingo de manhã, as mulheres estão levando um unguento para ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegam perto do túmulo, tem dois varões de branco dizendo: o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês vieram fazer nesse lugar? Aleluia, nós viemos ungir o corpo de Jesus, porque vocês estão buscando viver entre os mortos. Ele não está mais aqui não. A morte não teve poder de segurar ele nessa sepultura. Ele ressuscitou e está vivo. Vivo! Receba o poder do Cristo vivo. Sinta o poder do Cristo ressurreto aqui nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscita. Jesus vai aos céus, apresenta a obra toda. Não vamos tecer detalhes, porque nós não temos tempo para mencionar esses detalhes. Aleluia. Mas quando Jesus está 40 dias depois, ele esteve com os discípulos, comeu com eles, deu palavras, deu mandamento. E depois de 40 dias, Jesus reúne os discípulos no Monte das Oliveiras. E Jesus vai dizer para eles assim: olha, permanecei na cidade. Eu vou subir, mas permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Daqui a alguns dias a promessa de Joel vai cumprir. E Jesus vai sendo elevado aos céus. Ele é elevado aos céus, porque ele cumpriu o que ele tinha para cumprir. A missão dele, a obra da salvação, a da redenção, o sacrifício que Jesus fez para encurtar a história. Quando Jesus está subindo, os discípulos estão olhando admirados, e de repente alguns varões vão dizer para ele: por que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele vai voltar do mesmo modo. Aleluia. Jesus já tinha dito: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Eles estão olhando Jesus subir lá no céu. Lá no céu está se cumprindo o Salmo 24. No Salmo 24, os últimos versículos do Salmo 24, Jesus está subindo. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Aqui Jesus teve fome, aqui cuspiram na face dele, aqui humilharam ele, mas ele foi, ressuscitou. E quando ele está voltando para o céu, o Salmo 24 está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. E alguém pergunta: por quê? Porque vai entrar o Rei da Glória. E alguém pergunta: e quem é esse Rei da Glória? E vai dizer para ele: o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, aquele que foi, aquele que venceu. Ele é o Rei da Glória. E vai. Aleluia, aleluia. Jesus chega no céu, ele vai assumir novamente aquela glória que ele tinha deixado. Ele já tinha orado e falado: Pai, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz
que Jesus vai assentar à direita do Pai. Salmo 119, 109, se não me falha a memória: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Quando Jesus está ele retoma aquela glória que ele tinha com o Pai na eternidade. Agora ele vai falar com o Pai: Pai, eu falei para os discípulos lá embaixo que eu viria, e eu disse para eles lá numa festa: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Sabe o que significa isso? Essa festa do tabernáculo, os sacerdotes saíam do templo e levavam algumas vasilhas, iam até o tanque de Siloé, e lá no tanque de Siloé eles pegavam uma água, e era uma festa, e eles cantavam, iam cantando com alegria: tiraremos água das fontes da salvação, que parece que é Isaías 12, versículo 3. Eles iam cantando, e era uma procissão, e o sumo sacerdote com um recipiente de ouro, ele ia levando essa água na frente desse pessoal, dos sacerdotes, do povo que cantava, e eles pegavam a água lá no tanque de Siloé e levavam até o templo e despejavam sobre o altar ali no templo. E quando Jesus está vendo todos aqueles acontecimentos, eles pegando essa água lá e levando para o templo, Jesus, no último dia, que era o dia mais importante da festa, Jesus reserva o mais importante, às vezes é para a última hora, viu, irmão? A sua prova pode estar difícil, mas Jesus está presente nela, Jesus está vendo ela, Ele está reservando algo ainda para essa situação que você enfrenta. Quando Jesus fica de pé no último dia da festa, porque eles faziam com esse ritual, dizendo: nós estamos sedentos, nós queremos o Espírito, nós queremos o Espírito, nós estamos sedentos. Jesus vai dizer: olha, se alguém tem sede, não precisa ficar pegando água lá no tanque de Siloé, fazendo procissão, levando para lá, não. Vem beber. Vem beber, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus já tinha dito para a mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais você vai ter sede. Jesus então está falando com o Pai: Pai, manda o Consolador, manda o Espírito Santo. E agora, Pai, não é só para o sacerdote, não. E agora, Pai, não é só para os profetas, não. Cumpra a profecia lá de Joel. O Senhor falou que viria dias que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E os discípulos estão lá em Jerusalém. Primeiro dia, 500 e poucos irmãos, a Bíblia diz. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, alguns foram desanimando, ficou 120. Sétimo dia, oitavo dia, nono dia, no 10º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam como nós aqui, reunidos no mesmo lugar. Eles estavam como a igreja de Serra do Salitre hoje aqui. E de repente a Bíblia vai dizer que eles começaram a ouvir do céu um som veemente e impetuoso. E aquele som foi descendo sobre aquele cenáculo onde eles estavam reunidos. E de repente eles começaram a ver línguas como que de fogo pousar sobre cada um deles. E eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Não precisava ser profeta para ser cheio. Não precisava ser sacerdote para ser cheio. Não precisava ser rei para ser cheio. Era discípulo, era pescador. Eles começaram a ser inundados pelo Espírito Santo. Pedro olhava para João, tinha uma língua estranha pousando sobre ele, fogo sobre João, fogo sobre Pedro. Então eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, e a glória de Deus invadiu aquele lugar. Xarabacandarai, xarabacandaraba shuriminaia. Aleluia. Pedro vai ficar de pé e vai dizer: alguém falou que eles estavam embriagados. Pedro vai ficar de pé e vai dizer: olha, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, não. Isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe o que significa isso aqui? Jesus Cristo ressuscitou e ele foi exaltado à destra de Deus. Significa que se o Espírito foi derramado, é porque ele está à direita do Pai. O Espírito derramado significa que o Filho foi glorificado. A obra da glorificação já foi feita. Só que tem uma coisa mais importante ainda: o Espírito Santo na igreja. Jesus falou: quando o Espírito vier, ele vai me glorificar.
Quando o Espírito vier, Ele vai me glorificar. O Espírito está na igreja para glorificar a Cristo. O Espírito está na igreja para glorificar o nome de Jesus. Pastor Enivaldo, como o Senhor pregou quinta, quando a igreja glorifica o nome de Jesus, o Espírito manifesta. Se glorificar o homem, o Espírito some. Se glorificar o homem, o Espírito vai embora. Mas se glorificar Jesus, Ele vai manifestar nessa noite. Se glorificar a Ele, Ele vai manifestar na sua vida hoje. Quantos querem glorificar o nome de Jesus? Quem glorifica, o Cristo foi glorificado. Se a igreja glorificar, o Espírito Santo se alegra. Se a igreja glorificar o Espírito Santo, se a igreja glorificar o nome de Jesus, o Espírito Santo vai manifestar. O Espírito Santo está na igreja. Ele não voltou para o céu, Ele está com a igreja. Já passou 2023 anos e Ele está aqui na igreja de Serra do Salitre. Fique de pé nessa noite. Fique de pé comigo nessa noite. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Quando a igreja glorifica, o Espírito manifesta. Levante a sua mão e glorifique. Se a igreja glorificar, o Espírito Santo vai manifestar. Oh, aleluia. O Espírito Santo permanece nos jovens. O Espírito Santo está com os idosos. O Espírito Santo está com a CIB. O Espírito Santo está com os adolescentes. O Espírito Santo está com os obreiros. O Espírito Santo está com o músico. O Espírito está aqui nessa noite. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Glorifica o nome de Jesus. É a missão da igreja. Dá glória para Ele. Dá glória ao nome de Jesus. Glorifica o nome dEle. Dá glória para Ele. Exalta Ele. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Glorifica Ele. Quando a igreja glorifica, o Espírito alegra. Quando a igreja glorifica, o Espírito manifesta. Aleluia. 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 Glorifica Ele. Glorifica Ele. É para isso que você veio aqui nessa noite. É para isso que você está aqui nessa noite. Ele está lá, mas o Espírito está aqui. Ele está lá, mas o Espírito está na igreja. Glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. A Bíblia diz que o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra, e toda língua confesse, confesse, confesse que Jesus é o Senhor, 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 que Jesus é o Senhor. Carabacandahai, derrai, cho, mihai, clamai, urabash, 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 tem mais, tem mais, tem mais, urabash, urabash, uhai, cominai, urifashui, derrai, aleluia, aleluia, segura aí, segura aí, segura aí, cadê a igreja glorificando a Deus? Cadê a igreja glorificando o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Você fala em línguas, é porque o Espírito Santo está na igreja. Quando eu era criança, eu me lembro que o pastor José Delfino, a gente ia buscar batismo com o Espírito Santo, e o pastor José Delfino entendia a lei da glorificação, porque ele chegava no meu ouvido e dizia: dá glória, dá glória. Hoje a igreja não faz isso mais, pastor. Dá glória. E a gente ficava ali sem entender. Ele entendia, mas eu não. E eu ficava lá: glória, 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 glória a Jesus, glória a Jesus. Eu não entendia, mas ele falava: dá glória. E eu estava lá: Jesus me batiza com o Espírito Santo. Dá glória. Não fala nada não, dá glória. O pastor Zé Delfino falava comigo, e eu lá: glória, glória a Jesus, glória a Jesus.
Jesus me batiza com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você que não é batizado, comece a glorificar a Ele, que o Espírito vai descer sobre a sua vida. Quando a igreja glorifica, o Espírito manifesta. E eu ficava lá, glória a Jesus, glória a Jesus. E um dia eu fui na festa da Catiara. Chamaram para receber o batismo com o Espírito Santo. E eu estou lá, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Me batiza com o Espírito Santo, glória a Jesus. De repente, quando eu percebi que não, eu estava como os apóstolos falando em línguas estranhas. Jesus me batizou também, e Ele vai te batizar hoje. Glorifica, 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 glorifica. Dá glória que o mal vai embora. Dá glória que o mal vai embora. Dá glória que Jesus batiza. Dá glória que Jesus derrama poder. Dá glória que Jesus renova. Dá glória que Jesus dá fogo. Glorifica, glorifica, que a obra de Deus continua na terra, porque o Espírito permanece.